Bem-vindos ao podcast Me Conta. Enfim, chegou o primeiro episódio do nosso querido programa de podcast Me Conta. Hoje, um bate-papo gostoso, um bate-papo descontraído, nós temos aqui a figura de um grande amigo, um empresário, Arthur. Seja bem-vindo, Arthur. Obrigado, Deja, obrigado pelo convite. Lisonjeado de estar aqui com vocês, curtir esse momento gostoso e esse bate-papo que a gente estava esperando há alguns dias aí. E ser o primeiro ainda, então fantástico. Maravilha, Arthur. Então, Arthur, por ser o primeiro, por ser o nome do programa, me conta a sua história, Arthur. Da onde o Arthur veio, como surgiu a ideia, né, de ser um empreendedor no Brasil, né, e ter aí a K10. Olá, Deja, a gente tá falando de um menino aqui que já sofreu bastante, tá? Vim do interior da Paraíba lá, nordestino, Uhum. acho que boa parte da nossa população aqui, que não se conformava com aquela vida que tinha, né? Então, com 18 anos eu vim para a região, tá, me estabeleci em Sumaré e comecei a trabalhar na indústria, né, indústria têxtil, depois migrei para a indústria automotiva, mas essa veia empreendedora sempre esteve comigo desde pequeno, ali no trato, no dia a dia, às vezes mesmo no sítio, comprando, vendendo as coisas. E depois a gente seguiu para essa vida de empreendedorismo que já estava na veia. É algo que é natural, acho que veio comigo desde que eu nasci, né. Que top, Arthur. E é isso, né, cara, porque nem você tá falando de não aceitar, né, eh, hoje é isso mesmo, empreende no Brasil, acho que quem não aceita, né, eh, ficar aí, à mercê, ou ter uma ideia boa, não colocar em prática, né. Para ser empreendedor hoje eu acho que tem que ser muito resiliente, né. E aí, Arthur, hoje, explica pra gente então, você está no ramo automotivo, quais são as áreas que você estão atuando, né, quais são as frentes que você pode simbolizar pra gente? O Deja já conhece, né. Maravilha, Dejo. Cara, bom essa oportunidade que a gente consegue falar. Eu acho que o empreendedor no Brasil, além da resiliência, ele tem que ter isso na veia e resolver problema, tá? O princípio de toda empresa, quando ela cresce, quando ela surge, é resolver algum problema que existe, né? Então, a gente cresce assim, dessa forma, resolver problemas diversos. E a gente surgiu com essa ideia, justamente isso, resolver problemas que existiam no mercado, que tinham as lacunas que a gente entendia que a gente poderia entrar e a gente cresceu nessa fase, né? Hoje a K10, graças a Deus, a gente está posicionado aqui na região de Nova Odessa, né, principalmente, mas a gente surgiu em Sumaré, uma loja de bairro, uma oficina de bairro, com muita vontade e pouco dinheiro, foi como a gente surgiu lá, mas bastante organização e sabendo onde que a gente queria chegar. Hoje a gente Sim. não está onde a gente quer chegar, a gente vai chegar muito além disso, né, mas hoje a gente da parte de linha leve, setor automotivo, reparação automotiva, a gente consegue atender praticamente tudo. Então a gente está com 4 unidades hoje na região Nova Odessa aqui, né, Que legal. então a gente de segmentos diferentes, então a gente tá na casa do botelho ali, mas a gente vai atender desde um simples alinhamento até um trabalho de reestruturação e reconstrução da elétrica inteira de um carro que pegou fogo, por exemplo, eu tô com um veículo lá que é um exemplo disso. O carro pegou fogo, o cliente não sabe fazer e ele não tem seguro para acionar o seguro para por exemplo, olha o tamanho do problema do cara, o carro pegou fogo, ele não tem seguro para poder atender ele, as oficinas, a maioria não quer pegar esse tipo de problema porque é trabalhoso, porque dá trabalho realmente, mas a gente tá aqui para quê? Resolver o problema do cliente cobrar para isso. Sim. Então a gente se posiciona dessa forma. Por isso que a gente vem crescendo, a gente tem trabalhando, porque igual eu falei pra você, vem daquilo a gente não se conformar. A gente não se conforma com a posição que a gente tá. Então acho que o empresário brasileiro ele tá nisso. Quem cresce, quem se evolui, quem constrói algo, constrói pra ele não estar conformado na posição que ele está e quer crescer, quer Sim, mais. Então a gente exatamente. vem justamente com essa mentalidade. E a gente tem arrastado também alguns parceiros, alguns companheiros. Pessoa que tá junto com a gente até hoje, eu gosto de manter as parcerias, gosto de manter os parceiros, porque a gente não é concorrente, eu faço uma parceria. Carro tem um monte, carro precisa de manutenção, tem um monte, eu não vou conseguir atender todo mundo, e eu preciso de justamente ter esses parceiros que têm essa vontade de crescer junto com a gente. Então essa é a ideia da K10 hoje. É resolver o problema desde uma troca de mangueira de R$ 80 até uma reconstrução de R$ 20.000 numa parte elétrica de um veículo inteiro, por exemplo, tá. Então a gente vem com essa mentalidade sabendo que a gente vai resolver esses problemas. Então nosso foco principal hoje é resolver o problema do nosso cliente. Lógico, a gente ser remunerado por isso, claro. Show, show. Antes de eu te perguntar, né, o andamento da empresa hoje, e a gente entrar nesse assunto aí que eu acho que vai ser mais importante um pouco mais para frente,
como você simplificou ali, exemplificou no começo, você falou que começou como uma empresa de bairro, né? A grande maioria começa, né, pequeno, e aí começa uma trajetória, começa a ver possibilidade, investe em maquinário, tecnologia e vai embora. Quando você estava ali, naquele começo ali, qual foi o momento ali que você achou mais difícil e teve aquela mudança de chave? Eu paro, eu sigo. Cara, eu acho que vai para qualquer empresário no Brasil e que principalmente que era pequeno, que sofreu bastante pandemia, né. O nosso projeto começou em 2020, né, a gente estava a Covid-19, né, veio para 2020, então a gente estava começando o projeto ali, as coisas começando a colocar as coisas no trilho, né, a gente começou no final de 2019 para 2020, então eu considero 2020 como um ano de consolidação nosso, e a pandemia, cara. E então, tipo assim, então a gente pensava: "Pô, eu vou investir, a gente vai ter sequência, como vai ficar a nossa vida?". Acho que todo mundo pensou nisso, né. Sim, Esse claro. foi um problema, um vício chave, só que assim, por exemplo, meus primeiros CNPJ a gente abriu em 2020, Entendi. então no meio da pandemia a gente abriu o CNPJ, porque eu sabia que tem muita gente parando. Muita gente ia parar, muita gente não ia aguentar, é resiliência, é isso que eu falo. Sim. Então, a gente vai fazer os processos, vamos fazer as coisas construir. Então, nos primeiros CNPJ que a gente tem do grupo, a gente abriu justamente em 2020, foi quando tá no meio da pandemia. Foi até quando eu procurei o escritório pra abrir o CNPJ, o cara até estranhou, pô, eh, Muita firma fechando, você abrindo. por que que você tá abrindo essa empresa? Não foi, a maioria tá parando, tava fechando. Então, esse foi o ponto quando a gente falou: "Pô, é aqui eu preciso", en enquanto as pessoas estavam botando o pé no freio, eu estava acelerando, né. Então esse foi uma virada chave pra gente, que foi importante. Perfeito, Arthur. E hoje, Arthur, o que que dá para falar assim, no momento da sua empresa? Vamos dividir setores, por exemplo, o Arthur falou da parte elétrica, que consegue fazer, né, mas eu vi quando eu visitei a loja também, que você especificou também na área de retífica, né. Você consegue explicar um pouco mais pra gente também? Então, o projeto de retífica nosso surgiu, na verdade, no meio do ano passado, quando a gente começou a ter muito problema no fornecimento, né. Então, tipo assim, eu tentava meu cliente, no final tem um compromisso com meu cliente precisa do carro, eu tô ali pra atendê-lo, né. O cara tratava comigo, a retífica não conseguia atender o prazo que eu precisava, né. A maioria delas por questão de demanda alta, algumas falta de organização mesmo, porque eu acho que a organização, check-out, direcionamento do processo é fundamental para você ter um resultado. Se você não tem uma linha de pensamento, um protocolo, você estabelece que você vai fazer aquele processo, o procedimento de acordo com o que é determinado, o resultado é imprevisível, né. Então Sim, a empresa parte a partir disso. Se eu tenho um processo que eu vou seguir, eu para saber chegando para resultado, é previsível o resultado. Quando você não tem isso, é imprevisível. Isso eu trouxe da indústria para dentro das nossas lojas hoje, né, com algo que eu aprendi lá dentro. Então assim, Deja, aí a gente começou com essa dificuldade. Então, às vezes, até já falei essa fase para ti, eu abri retífica para retífica não me quebrar. Eu atendo mecânica, né. Eu faço a parte mecânica também, a parte de certificação do motor, a gente faz a montagem do motor lá. Então a retífica tá prejudicando o meu processo. Então a gente: "Pô, vamos investir em retífica, porque eu preciso desse braço para me atender aqui". Então, por exemplo, hoje um cliente chega com a maioria lá, um Palio, um Corsa, um carro mais simples, uma retífica mais básica ali, não tem recuperação, não tem solda, não tem isso, é 48 horas a gente entrega pronto o veículo para o cliente. que top, Arthur, Eu acho que hoje a gente não tem isso no mercado, né. que top. Porque justamente a gente tem um braço da nossa empresa que é retífica, a gente consegue atender nossos clientes. A maioria não tem essa dinâmica, justamente não tem esse braço ali para atender. Hoje a gente consegue fazer esse processo, então é um prazo que a gente estabeleceu para atender nosso cliente hoje. Então isso, igual eu falei assim, surgiu como necessidade dentro do processo de manter minha estrutura da K10 hoje funcionando e crescendo, no pé do acelerador, que a gente não tira o pé não, a gente mantém o pé acelerando. Exatamente, cara, que legal, cara. E a gente já conversou fora também, né, Arthur? O que que você pode me explicar, Arthur, e explicar para o empreendedor que está lá do outro lado também, o que é processo para Arthur? O que processo, vem agregar na K10? Não, a questão do processo, igual eu falei para você, fundamental é previsível, né. Hoje a gente tem os nossos procedimentos internos, onde a gente chega uma determinada ordem que a gente precisa seguir, que a gente estabelece junto com a liderança, com os mecânicos, o próprio mecânico, a gente entra com a liderança. Hoje cada loja nós tem um líder, tem um responsável, o cara que segue e controla, faz gestão disso.
Então a gente estabelece os nossos protocolos. Então, por exemplo, o DGI deixou o carro comigo lá. Qual que é o meu processo? Fazer o checklist de entrada, tirar as fotos do veículo, abrir o OS de serviço. Qual que é a reclamação do DGI? Pegar na amnésia dele, né? O que que tá acontecendo no carro? Então eu preciso saber qual que é a sua dor, para agir Sim, e fazer igual o paciente vai no médico. Pô, qual que é a dor? O cara vai no médico, tá com uma dor na perna, o cara dá um remédio pra dor de cabeça. Entendeu? Assim, sim. eu preciso saber qual que é a dor do cliente, Uhum. o que que ele tá reclamando. Então começa ali, e tá aí vai seguindo o processo, quando a gente faz a parte de orçamento, enfim, chega o processo até a finalização do caso final, né. Então isso é algo que é um desafio diário meu, em fazer com que minha equipe entenda o quão fundamental isso é, né. A gente tem gente que, ele segue a risco, tem gente que desvia, é questão de gestão de pessoas mesmo no dia a dia, mas assim, quando eu tenho um processo estabelecido, de início ao fim, é previsível o resultado. A Quando chance eu não diminui, né, é, de não quando eu não acontecer. tenho um processo, é imprevisível. Então posso dar um prazo para o cliente para estabelecer um processo de montagem, de linha de estabelecimento, eu não consigo prever o que vai acontecer amanhã, então eu não consigo programar o dia. Então, às vezes, a liderança hoje por mim, antes de iniciar o dia, o líder para com a equipe, faz o DDS e estabelece qual que é as prioridades do dia, o que que ele vai trabalhar naquele dia. Sim, E a maioria das vezes consegue entregar aquele resultado que foi planejado toda a manhã. Então, se a gente não tem um processo, como que eu posso planejar algo? Não tem como, né? perfeito. Então começa tudo na questão do processo. Processo depois o planejamento do dia, da execução diária, tá? Então, no nosso fechamento também diário, eu apresento para a equipe inteira o DRE diário dos resultados da loja. Então o cara sabe como foi o dia, como foi o resultado do dia, o que ele precisa melhorar, se tá vermelho, se tá verde. Isso eu faço diariamente, o processo que eu mesmo faço, tá. Então hoje eu faço análise DRE diário. Acho que é algo que provavelmente muitas oficinas não estão fazendo. É algo também que eu trouxe da indústria para Sim, colocar aqui dentro da empresa. geralmente quem passou um pouco pela indústria, ele acaba tendo uma outra visão, né. É, Eu com os meninos lá na movelaria, no começo eu tive muito conflito, muito enfrentamento. Eles não queriam, tinha resistência para fazer determinados processos. Mas hoje virou tão corriqueiro que quando eu esqueço de falar alguma coisa para fazer, eles já chegaram, já fizeram antes. Então, isso diminui, que nem você falou, a chance da gente errar, porque tem mais de uma pessoa já olhando a largada do que o cliente está precisando. Então sempre a gente pede para um revisar, olhar, né, e isso é muito válido. Então olhando para você lá, cara, que eu vejo de fora, essa organização, por isso que eu quis falar de processo, não é um assunto chato, que nem a galera pensa às vezes, né, que não gosta, mas isso beneficia muito a empresa, valida demais. Então eu vi que você organizou, por exemplo, em uma loja você está especificado para um tipo de coisa, na outra loja você é especificado para o outro, alinhamento, balanceamento. Então eu sei que você resumiu lá no começo, mas eu queria então que você me pautasse hoje o que cada loja ali tá fazendo separado, então que o cara pode chegar e ter confiança, tipo, porque às vezes o cara que fala: "Ah, eu faço tudo", não faz nada, mas lá é diferente. Então, quem ainda não conheceu a K10 e vai vir conhecer, né, nós vamos colocar também depois a imagem da K10 aqui e tal, vai ver isso que eu tô falando. Então, melhor do que qualquer um, você proprietário validar o que é isso para quem tá assistindo, acho que é válido, Arthur. maravilha, veja, bom demais essa sua pergunta, essa oportunidade de falar isso aí. Cara, hoje a gente está com 2 lojas principais que atendem o público ali, né, na Casa Botelho. A loja 2 fica próximo à rodoviária, né, na Casa Botelho próximo à rodoviária. Lá nosso foco é geometria veicular, né, alinhamento, balanceamento, freio. E a gente faz ar-condicionado também lá, Legal. mas é o foco daquela loja. Então, assim, meus meninos lá são preparados, estudam, trabalham, a gente faz treinamento focado nesse segmento. Sim. "Ah, Arthur, eu tô com chegou um carro lá que tá com problema elétrico, a gente vai fazer lá?" Não, vai ser transferido para outra loja. Lógico, cliente autorizando, a gente pergunta para ele, pode autorizar. Hoje a gente no sistema é integrado, então, por exemplo, eu consigo abrir sua OS lá na loja 2, ó, de serviço lá, pra receber o carro lá e depois eu faço a transferência desse carro pra 3 e via sistema eu jogo a sua OS pra 3, pra loja 3. Nossa loja 3 lá é focado na mecânica em si, né, que hoje a gente faz a mecânica dela, elétrica e acessórios.
Então, pô, eu preciso retificar o motor do meu carro, deu problema aqui, fundiu. Você vai pra loja 3. Deu um panelé, queimou o carro, igual você falou, você vai pra loja 3, tá. Então são focos diferentes dos meninos ali. Então por isso que eles estudam um trabalho focado naquilo ali, né. Sim, Então a gente foca numa determinada ação. Então o treinamento que a gente faz, que a gente investe na equipe é justamente para ele ficar bom e conseguir resolver problemas naquele determinado segmento, né. E aí a retífica é o foco dela principal, é atender a nossa demanda interna. Graças a Deus é alta, é boa, mas a gente tem margem para abrir para atender o mecânico lá também, para atender o mecânico, para atender a nossa Mercado Livre, a Shopee, que a gente também tá lá, tá, a gente também vende pelo Mercado Livre, produto pronto, acabado, retificado. Por exemplo, você deixa aí, que legal, velho. seu carro deu problema aí, Aham. pô, eu não quero esperar a retífica, eu não quero esperar o prazo. Provavelmente você vai encontrar produto nosso no Mercado Livre para você comprar e levar para o mecânico lá para instalar. Então vamos supor que você esteja em outro lugar, cara, o Dejaí da Bahia lá, ele precisa de um cabeçote lá, de um Corsa, por exemplo. Ele vai poder comprar na nossa loja no Mercado Livre lá e fazer a instalação lá. Vai chegar para ele, dependendo do tempo de transação, provavelmente no dia seguinte ou no outro dia, ele faz a instalação lá. Também a gente atende também a questão do Mercado Livre, tanto nas lojas, né, produto em loja, a gente tem, como também na parte da retificação do produto retificado e pronto para uso que sai da retífica. E um mecânico que precisa de uma atenção, porque o nosso diferencial, que eu falei para você, é o prazo, a gente atende mais rápido que a maioria e com qualidade. Então a gente vai até lá. E assistência técnica, o mecânico tá com dificuldade, eu preciso que alguém vá lá na no mecânico. A gente tem uma pessoa justamente focada nesse tipo de atendimento. Ele se desloca da retífica, ele vai atender o mecânico lá na oficina dele pra sanar aquela dor que ele tá sentindo lá. Então, em geral, é isso que a gente tem aberto hoje para o público da cidade de Nova Odessa. Que top, Arthur. Gostando do nosso podcast? Ajude nosso canal. Dê o seu like, siga e compartilhe. Arthur, quais acessórios vocês trabalham, vocês oferecem ali para o cliente? Veja, da linha leve, cara, praticamente tudo, né, desde a instalação de um som, vidro, trava, pequenos falantes, só a preparação daquele: "Pô, Arthur, eu preciso preparar um som, prepara gigante". Eu não consigo atender, a gente tem parceiros que conseguem fazer isso aí, mas a maioria dos acessórios de painel de porta, retirada, painel central, a gente consegue atender a demanda que a gente que tem no mercado e a gente consegue fazer essa reparação. Que bacana, Arthur. Muito, muito bacana mesmo, porque, então, ou seja, o cliente tem um atendimento ali já diferenciado, né? Além de tudo que você falou antes, da parte mecânica, da parte mais pesada ali que o cliente pode esperar, a parte mais leve também ali, o acessório, as coisas mais simples, ele também pode contar com vocês. Claro, acabamento fino, acabamento técnico, a gente consegue atender também. Perfeito. E nessa linha, né, vocês trabalham também com pneus e de que marca e como vocês trabalham? Veja, cara, a gente vamos tocar no assunto, a gente tá com uma parceria legal com a Mais Pneus, tá, então a gente consegue atender do aro 13 até o 22. Então a gente tem pneu em estoque, tem pneu na loja, tem pneu disponível para venda. A flexibilidade de pagamento é impressionante, então é um pneu que o parceiro deixa comigo lá, a partir do momento da venda, né, aí começa a ser gerados bônus consignados, mas eu consigo atender a parte inteira. A gente tá com a marca várias marcas importadas, o pneu nacional também a gente atende, mas a principal é uma marca importada que tá com a gente, é uma parceiraça nossa, a Shengshan, e o produto deles veio no Brasil pra arrebentar, cara. Por quê? Porque não perde em nada o produto nacional. Aquelas Pirelli, Goodyear, um pneu atende essa linha de qualidade. Por exemplo, eu uso no meu carro. Então é outra coisa que é uma marca minha. Eu não vendo o que eu não uso. Então, se o produto vem na minha loja, se tá lá exposto é porque eu uso, eu validei. Se algum fornecedor aparece lá pra mim: "Pô, eu quero vender esse produto pra você". "Quer?". "Quer". "Traz a amostra pra mim pra eu testar antes". Então eu testo antes, ver realmente se o produto é bom. O produto é Perfeito. bom, eu valido ele, depois eu começo a vender para o meu cliente, porque eu não vou vender algo para ele que eu não usaria. Então tudo que a gente tem na loja lá é algo que eu usaria. E pneu é uma coisa muito, eh, que às vezes a gente tem que aprender também. Eu não manjava muito, eu achava que todo pneu era igual. Eu só vi o perfil que eu queria lá, mais alto, mais baixo, e saía comprando. Mas eu não sabia se o pneu era, mais adequado para andar numa estrada de chão, coisa que eu não andava. Aí no asfalto ele ia triturar mais rápido.
Tem essas coisas aí também, né, Arthur? Tem, tem. Pneu é construído para o ambiente, melhor configuração possível para o ambiente onde é o público-alvo dele, o foco. Por exemplo, você quer um pneu para você é um cara que mora no sítio, você precisa andar bastante para estrada de barro, é uma configuração diferente de pneu. Dureza do material, atração, temperatura, peso, é diferente. Arthur, eu sou o cara que eu sou da cidade, eu ando pista, sol todo dia, só que, cara, solto quente, Pesão outro pesado. começa a pesar, é outro tipo de característica de pneu. Então, é sempre bom quando você for comprar um produto, passar também essa necessidade que você tem. Pô, por isso que eu pergunto sempre pro cliente lá, a gente pergunta: "Pô, onde você anda? Qual que é a sua rotina?" Porque dependendo da rotina do cara, tem uma a melhor custo-benefício para ele naquela situação. Então, a gente quando o pessoal procura pra gente, a gente precisa fazer essa venda, a gente fala pra ele: "Pô, como que é a sua rotina? Você é o cara que viaja bastante, é o cara que não sai?" Então tem diferença gritante em relação a isso. Então é um produto que as pessoas precisam conhecer antes que estão comprando, muito bem por causa disso. "Pô, então eu comprei pneu de determinada marca e não durou muito tempo", mas ele falou: "Às vezes comprou o pneu errado". Sim. A marca não é que a marca é ruim, é porque comprou o pneu errado. Às vezes a pessoa: "Pô, eu tô aqui no sul, eu comprei um pneu que é feito para rodar no nordeste", ou vice-versa, principalmente que acontece muito, o pneu é feito para rodar um clima frio, o cara tá vendendo ele tá comprando pra rodar ali no nordeste. Vai durar? Não. Então a diferença da atração, temperatura, a borracha do pneu é diferente. Gramatura, pneu, por exemplo, um pneu de alto desempenho aí, ele tem diferença entre a parte interna e externa para manter a base de rodagem no chão do pneu quando você está fazendo uma curva em alta velocidade, pra você não perder a tração e temperatura do carro. Então tudo isso influencia na hora da compra. E essa informação é compromisso nosso passar para o nosso cliente, ver que ele entenda qual que é o produto que ele precisa para pôr no carro dele. É, eu aprendi na dor isso daí. Eu fui Tranquilo. comprei 4 pneu na época lá de aro 22 para o Passat, e pus pra andar, andava muito pista, e o pneu logo que já acabou a borracha, eu falei: "Pô, mas que é isso, cara?", né, eu comprei o pneu, aí fui ver quanto que eu andei, mas aí eu fui descobrir que o pneu não estava na Na hora temperatura certa, isso. E aí hoje o que que eu faço? Eu já pergunto para quem entende para é, me ajudar aí. é aquele estigma. A gente, infelizmente, a mecânica, desde é uma área que a gente precisa de uma educação, né? Principalmente muito por parte do profissional da área, né? A gente cresceu numa cultura na oficina mecânica, o pessoal vai e chega ali com receio, com medo. Eu passo por isso todo dia, é uma quebra de um estigma diário. A gente trabalha com a transparência, mostra para o cliente o que tem trocado, mostra a peça, mostra o que precisa ser feito, tá? É aquele processo que a gente faz diário, faz parte do nosso processo isso. Só que às vezes o cliente acha que a gente quer vender, não vai fazer o processo que tem que ser feito. Então, consultar, perguntar para o mecânico qual a necessidade que vai atender melhor a necessidade dele, é o que a gente tem que trabalhar com o nosso público para ele que entenda e a gente está ali para resolver o problema dele e manter o melhor custo-benefício. Às vezes o cara tá gastando demais, que não precisava gastar aquilo tudo, às vezes tá querendo economizar e vai ser um barato, vai sair caro. Então, é a quebra de paradigma que infelizmente a gente tem, muito por culpa do profissional da área, tá? Eu faço a meia culpa nisso, o profissional da área, infelizmente a gente tem um monte de picareta aí, mas também tem muita gente séria. É importante você ter uma pessoa de confiança, uma pessoa que você confia, tem relacionamento, a pessoa tá lá com clareza pra você chegar lá e perguntar pra ele: "Cara, o que que eu preciso?". Vários clientes me perguntam, o cara me liga no fim do dia: "Arthur, eu preciso", outro dia o cliente estava em São Paulo, eu não consegui atender ele lá, infelizmente. Ele falou: "Arthur, eu preciso comprar aqui um pneu que o meu estourou aqui. E qual pneu que eu compro? Qual que você me indica?". Eu indiquei um parceiro da região, falou: "Ó, esse cara tem um produto, o produto é esse, esse". Já comuniquei os 2, fez a venda lá, aconteceu, as coisas fluiu até mas voltando ao que a gente falou, resolveu o problema do cara, né, Sim, que ele precisava do senão ele ia lá em é São outro Paulo, né. é. Então, tipo assim, às vezes tem que ter isso, né, às vezes, pô: Arthur, você tá falando que não existe", isso existe, infelizmente existe, mas existe também muita gente boa, muita gente que tem clareza, profissional sério, profissional de qualidade, que está aí justamente para acabar com esse estigma que infelizmente existe na área da reparação automotiva no Brasil. Arthur, aproveitando aí a deixa de problema, conta para nós, assim, não fala uma dificuldade, mas um problema que foi difícil, mais difícil ali de resolver e tudo mais, que tipo marcou e que toda vez que você vai falar lá na sua reunião com os meninos, você lembra, faz questão de lembrar, porque foi difícil, mas vocês conseguiram resolver ali. Que você marcou ali para você ali, que eu acho que todo mundo tem uma história dessa. Tá, tem um caso de um
de um veículo que entrou pra gente, a princípio, para revisão, né, e a gente fez os processos, fizemos o checklist, todos os processos, e o veículo, do meio do processo apresentou o problema no motor em si, né. Chamamos o cliente, comunicamos, informamos que tinha dado problema, e a gente começou a fazer a construção daquele processo de edificação normal dentro do padrão. E cara, isso foi se arrastando, que isso aí a princípio era pra base superior. Passamos, começamos a trabalhar isso, depois apresentou um problema na parte inferior. Então foi algo que foi se arrastando e causando aquele desgaste com o cliente, tipo: "Pô, o que aconteceu aqui?", né. Então isso foi bem difícil pra gente, foi um veículo importado, mas que deu um pouco de trabalho pra gente acertar ele pra finalizar para o cliente, mas foi um aprendizado também enorme. O cliente ficou feliz, a gente fez uma redução do que a gente podia pra poder atender ele e deixar o veículo tá atendendo, tá rodando, graças a Deus, muito bem. Algumas adaptações que a gente teve que fazer, que o veículo a gente não achava a peça que precisava colocar naquela qualidade, a gente teve que fazer adaptação pra poder o veículo do cliente ficar em condições de uso e com segurança, né, que a Uhum. gente pensava muito. E igual eu falei pra você, não adianta eu falar para o cliente: "Pô, você vai aqui", pra ter exemplo, a bomba de óleo do carro era R$ 14.000, é um exemplo aqui. Pô, o cara compra a bomba de óleo de R$ 14.000. Sim. Então tem, tipo assim, não é todo mundo que tem esse poder aquisitivo. Então isso foi uma dor que a gente sentiu dele também. Pô, gente, vamos fazer o que que a gente fazer, veio buscar soluções com a equipe multidisciplinar que a gente tem para atender o nosso cliente e deixar o negócio funcional, com adaptação dentro do processo. Então isso foi algo que marcou bastante na trajetória nossa aí. Passou uns dias lá o carro, mas a gente conseguiu resolver e entregar para o cliente, que é satisfatório. Essa é a frase, né. Acho que para todo mundo, a hora que consegue, entregar e resolver, a satisfação, né. É, Tanto sua quanto profissional e de quem pega de volta ali o produto que conseguiu: "Pô, o sim. cara fez por mim", né. Isso, que eu falei assim, é nosso trabalho diário. Às vezes não é chega um momento, desde que eu falei pra você, tem que ter tá atrelado a questão do lucro com a questão da satisfação profissional também. Sim. Tem que fazer o que gosta, né. Por exemplo, a K10 ela nasceu com o intuito de resolver o problema, porque o Arthur, o fundador, é o cara que gosta de resolver o problema. A minha paixão é isso. Tem um problema aqui que ninguém tá resolvendo, deixa comigo, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Isso que me motiva diariamente. E isso é legal, cara. Isso é legal, né. A gente tem uma vibe boa por causa disso, né. Às vezes a gente pega pra conversar, quando a gente se vê ali, a gente já passou mais de meia hora, porque a gente É, está ali verdade. comentando algumas coisas que a gente passou no dia, né, É, Arthur. verdade. E então, aproveitando, Arthur, me conta um case de sucesso. Cara, acho que o case de sucesso recente é a inauguração da nossa retífica, né. A gente fez do projeto inteiro, que a gente começou a construção dela ano passado, mas hoje o salão tá pronto, tá preparado, a gente falta alguns detalhes, mas a gente já conseguiu inaugurar, já tá aberto, a partir desse mês. Então esse eu acho que é o último case de sucesso nosso que a gente pode considerar, que eu acho que é marcante para nosso posicionamento, né, e para mim foi muito muito importante esse ponto aí. E eu fiquei sabendo também, Arthur, que vocês têm lá por costume de fazer alguns programas, né, quanto a curso, mas não especificamente só lá para o pessoal que trabalha com você. Você abre isso também para alguns clientes seu que tem, você divulga, e o cliente que queira participar, você estende isso para eles participar, para ter Sim, conhecimento sim, também, é isso? sim, sim. Inclusive agora dia 13, a gente vai ter no salão, no espaço da retífica, um treinamento pessoal da Rio Solense, então o fabricante vai vir no nosso espaço para dar esse treinamento pra gente, com componentes de motor. Veja, exemplo, o nosso papel é educar, é passar informação, porque o nosso cliente faça a manutenção preventiva, esse é um desafio que a gente tem muito grande. O brasileiro, infelizmente, ele foi educado, ele trabalhou a vida inteira fazendo a corretiva. A corretiva, ela é mais custosa, mais trabalhosa e dá menos lucro para a oficina e o cliente gasta mais. A preventiva é sempre o melhor caminho. Pô, tem que prevenir. Às vezes, outro dia eu tô com uma cliente, muito amiga minha também, ela teve que fazer o sistema hidráulico dela lá inteiro, porque simplesmente ela não fez o troca do fluido hidráulico. Eu, tipo, passei para ela, a gente diagnosticou, falei para ela que precisava fazer. Custava R$ 250 o fluido, mais a mão de obra com aplicação em máquina. Ela não fez o trabalho, gastou R$ 4.900 para fazer a reparação da caixa através da bomba hidráulica. Então, 250 O para barato saiu caro, né? é o famoso. Então, tipo assim, é o nosso papel. É a gente trazer para o nosso cliente esse treinamento para que ele entenda
que a preventiva é o melhor caminho. É melhor para o bolso dele e melhor para a oficina. Maravilha, Arthur. E uma outra coisa também, Arthur, que eu queria perguntar para você, é se vocês têm programa específico ali para aquele cara que nem o Deja lá, que tem, mais de um carro lá da empresa, para se você tem alguma coisa diferenciada nesse sentido, pra uma não só para uma frota grande, né, mas para aquele cara que tem 4 carros, 5 carros na empresa lá, e ele precisa fazer uma manutenção que entra nessa parte da preventiva que você falou agora. Uhum. Vocês têm alguma coisa diferenciada pensando nesse estilo, para Tem, conversar com o empresário? a gente tem uma faixa etária, a gente tem na nossa a tabela de aplicação, de classificação normal, padrão, e tem a do frotista, do empresário, do cara que precisa, que ele precisa atender. Então a gente tem um preço diferenciado para esse cara. Ele tem Show 2, de 3 bola. carros, 5, 6 carros, ele precisa desse atendimento, a gente faz para ele com um preço diferenciado, porque a gente entende a dor dele, a gente sabe o quanto faz diferença para ele e ter esse produto. Então a gente faz um valor diferenciado para o frutista, para o empresário, para o CNPJ, digamos assim, para o CNPJ em tese a gente faz um valor diferenciado sim. Consegue atender ele lá e ajudar mais uma vez a resolver o problema dele lá, que é o intuito da nossa sobrevivência, cara, nossa existência na verdade. Sim. Então, amigo empresário que está ouvindo, que está que tá vendo o que o Arthur está falando, é só entrar lá em contato com a K10, que o Arthur vai fazer aquele pacote, aquele esquema legal para você, já cuidar da sua frota antes dela começar a te dar dor de cabeça. E nesse intuito, né, de dar dor de cabeça, eu acho que tem uma coisa, eu mesmo, era um cara que pensava muito nisso daí, que o ar-condicionado era uma coisa cara, quebrava, eu já: "Nossa, e agora? Vou vender o carro, o que que eu faço?", e tal. Você falou que mexe com ar, você acho que você pode pontuar pra gente aí e tirar alguns, fantasma aí da cabeça do cidadão que tá ouvindo lá, que nem eu já confesso que era um, que achava que o ar-condicionado era o bicho maldoso do veículo, né. E não é bem assim, né, Arthur? Não, 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 não é, Às vezes, a maioria das vezes a gente faz atendimento lá, a maioria das vezes que a gente precisa, que a gente tem que atende isso é por falta de conhecimento mesmo do próprio cliente, né, ele não sabe que, por exemplo, gás, refrigerante, ele tem validade. Então, por exemplo, você comprou um carro 2020, parou, o seu ar tá ficando fraco, ele parou de funcionar agora, por quê? Venceu, às vezes uma recarga do ar já vai voltar a funcionar brilhantemente, às vezes é um pequeno vazamento, uma válvula pequena, no custo baixo. Então, tipo assim, são muitas situações que pode acontecer durante o ar-condicionado. A maioria das vezes não é o compressor que é o mais caro, que é o que você tem medo, que o pessoal tinha medo. A maioria delas não é, mas não é o compressor, lógico, tem vida útil, tem que fazer a preventiva dele também, porque a gente não sabe, o compressor de ar-condicionado tem um óleo, tem que ser reposto esse óleo nele também, a pessoa a maioria não sabe disso, né. E então é um papel nosso atender justamente de se esclarecer. Então, a maioria das vezes, pô, vai ser um vazamento pequeno, alguma válvula, algum tipo, ou simplesmente o gás refrigerante venceu, só precisa ser trocado. E às vezes uma coisa que eu já orei do pessoal bastante, eu brinco com meus clientes direto, cara, filtro de cabine, o pessoal não troca. Outro dia eu mostrei para um pai de família mesmo, cara, você vê a situação, não tinha condições, terra, barata, bicho. Você pensar, estava naquele filtro ali, ou seja, os filtros estavam muito saturados, já estava passando dentro do carro, e a família dele estava esperando aquilo lá. Cara, R$ 40 o filtro, R$ 42 o filtro de cabine, o pessoal não troca, não troca, não faz pessoas. Rapaz, É sério. É, só não tem esse costume, não é habitual, entendeu? Filtro de cabine. entendi. O que ele falou pra mim: "Arthur, nem sabia que isso aí existia". Então, aí ele falou: "Volta naquilo que a gente falando, é questão da educação, formar, ó, precisa fazer isso aí". Então tudo a gente consegue atender e também passar esse estigma que é o bicho-papão do: "Nossa, eu não vou parar porque senão, não, vai, meu Deus, vou acabar com o meu mês". Não, não funciona desse jeito não, gente. A maioria das vezes é algo simples e fácil de reparação instantânea, digamos assim. A recarga no ar-condicionado a gente consegue fazer em questão de minutos, resolver o problema. Que show. Uma outra coisa que eu queria que você pontuasse também, Arthur, sei que acho que tem de carro para carro e deve mudar, mas, por exemplo, eu perdi e chorei muito um motor do meu carro porque estourou a correia dentada. O que que é realmente uma correia dentada? O que que é recomendado para a gente poder fazer?
Bom, de boa pergunta, cara. Isso aí infelizmente dói pra mim também. Às vezes o cliente chega pra gente lá, por causa de uma correia, de uma manutenção, às vezes depende muito do carro, mas R$ 700, R$ 400, depende do veículo, chega até R$ 400 numa preventiva. Isso aí o cara acaba gastando 8, 10 mil reais. A correia dentada, ela faz o sincronismo na parte inferior do motor com a parte superior. Então o que que acontece? Essa correia tem uma periodicidade de troca, mas os veículos 40.000 km. Marca os 40.000 km, retorna, faz a troca da correia. "Ah, mas tá tranquilo, não tá fazendo barulho". Gente, a correia dentada quando ela vai estourar, ela não faz barulho realmente, ela estoura. Exatamente. Ela simplesmente estoura. Estoura, atropela tudo, porque é um sincronismo entre a parte inferior e a parte superior. As válvulas do cabeçote, via comando, estão descendo para fazer os processos de admissão e escape, e o pistão está empurrando lá para comprimir. O que que acontece? Quando ela estoura, ela perde o sincronismo, eles batem. Então, colide é um processo mecânico. E acaba tendo que refazer o motor, às vezes completo, porque dependendo da situação, faz a biela, comprime a biela aqui e acaba estourando, ou estourando até o bloco, que tem um caso que a gente acontece. Perde todas as válvulas, é um processo muito caro e que eu falei pra você, que às vezes acontece porque não faz de novo, a gente tá falando preventiva, que Preventivo. precisa ser feito. Hoje a gente já tem um nosso sistema, ele informa o cliente quando que ele tem que voltar a fazer a preventiva, né, a gente já tem a gente conseguiu consolidar esse processo também, uma coisa que a gente falou, a gente tem um site. Dentro desse site, a gente consegue entrar em contato com a gente, consegue agendar serviço, tá, uma coisa que eu não falei pra você no começo, mas eu lembrei, tanta coisa, né. Então, assim, tem dentro do site o cara consegue entrar via plataforma, consegue agendar o serviço com a gente, e também dentro dessa plataforma já fica nossos acessos para o nosso sistema, que ele manda e-mail lá para o cliente, vai passar o WhatsApp, mas manda e-mail para o cliente falando: "Ó, tá aqui nessa data, você precisa retornar na oficina para fazer a preventiva do veículo". O cliente já agenda, esse agendamento deixa agendado dentro do sistema do horário disponível e vai na loja pra fazer a preventiva que precisa ser feita. Às vezes, é que eu falei pra você, por exemplo, a gente fez de trabalho no seu carro lá, desde, pô, tu tem a suspensão no meu carro lá inteira lá. Suspensão, normalmente o que a gente faz? É protocolo. Roda 15 dias, trabalha 15 dias, volta essa suspensão pra fazer o reaperto, conferência e reaperto, só. Às vezes o cliente recebe o e-mail lá, ele não volta que achando que vai gastar mais alguma coisa. Não, gente, já tá dentro do custo nosso. Em 15 dias a gente fazer esse trabalho de conferência para garantir a durabilidade do que a gente faz. Que top, perfeito, cara. E eu gostei desse esquema então da que você falou do site, fica mais fácil pro cliente então, no caso, acompanhar e validar essas preventivas, né. E isso, E e o sistema manda e-mail para ele, dá aquela data, aquela periodicidade, falando: "Ó, você precisa de aí, tudo bem, tal, você precisa retornar na oficina tal data, porque 3 dias antes ela manda informação para você fazer agendamento para voltar na oficina para fazer a preventiva". A maioria das vezes, que eu falei pra você, pode ser da simples conferência que eu falei pra você de suspensão ou a troca de óleo do seu carro que venceu, que é uma coisa muito importante que o pessoal também negligencia isso aí. Precisa ser feita com a periodicidade correta. Muitos motores se perdem por falta de troca de óleo, de troca de fluido, de troca de fluido de arrefecimento, correia dentada, bomba d'água, são itens simples, né, que dando manutenção simples, que vai resolver o problema do cara no dia, ele vai ter que ficar, às vezes, dependendo da situação, dependendo do carro, semanas para poder resolver o problema, esperando a retífica, concluir o trabalho. No nosso caso não, que a gente tem um processo, então a gente consegue agilizar isso, mas se for um carro importado, até importação da peça, dependendo da situação, tem que esperar. Na sim. preventiva, se o cara passa, a gente tem dificuldade para achar, ele tá trabalhando com o carro. Vem na preventiva, a peça já tá ali, já foi a preventiva, no mesmo dia, na maioria das vezes, é concluído e entregue para o cliente. Então, aproveitando, eu acho que seria válido, você até comentou comigo hoje de um caso que você teve, que o carro passou por outras, oficinas e o cara não conseguiu ainda observar o problema que tinha e vocês passaram para ele, ficou indignado. Você quer explicar melhor? Não, vamos criar cara, coisa simples, cara, um problema de suspensão que o veículo tinha, o cliente levou em algumas outras oficinas e o cliente não conseguiu concluir, não conseguiu chegar ao diagnóstico, um diagnóstico simples que passa corriqueiramente na oficina. Por quê? Igual eu falei pra você, é questão de voltada ao foco, nossas lojas, trabalham dentro do foco, é atenção para aquele item lá. Aí acaba passando e parando dentro de situações que diagnóstico simples as oficinas conseguem fazer, porque acumula tudo, é tudo muito junto ali, naquele processo. Então só para a gente poder firmar bem, Arthur,
como você falou uma coisa que eu achei muito importante e acho que a galera vai procurar saber, então se ele entrar no site e querer uma informação, quando você tem um curso, quando você tem um conteúdo disponível para ele participar lá tem essa informação, você coloca isso lá, ele vai ter acesso? Ainda não, ainda não. A gente faz divulgação via WhatsApp, mas é um Tá. ponto de melhoria que você citou que é interessante. A gente jogar essa informação também no nosso site lá, deixar disponível para o nosso cliente. Então a Agradeço gente pela te ajudou, claro. Cara, prazerzaço, brother, tá? mais uma vez, obrigado. Satisfação de ter você aqui, ter a K10, né, o grupo K10, nesse primeiro programa, né, nesse primeiro bate-papo, cara. Eu acho que o nome tem tudo a ver aí, ó. Me conta. O Arthur me contou quem é o Arthur, quem é a K10, acho que foi brilhante, né? E como eu costumo falar, né? Ninguém melhor do que você, empresário, para confirmar a tua marca, validar quem é você, seu projeto, seu sonho. Eu sei que você tem muito mais objetivo ainda. A gente outra hora vai fazer um outro bate-papo e a gente vai falar sobre isso, tá bom? Cara, prazer de receber você aqui e muito obrigado, cara. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, de estar com vocês. Principalmente com vocês, esse bate-papo gostoso aqui, que pretende fazer várias vezes aí, para trazer informação para o nosso cliente, para de novo ganhar ponto de melhoria, igual você citou aqui, que a gente precisa crescer sempre. Maravilha. Um abraço. Obrigado. Chegamos ao fim a mais um podcast Me Conta. Nos vemos na próxima.